Como é que é? Quê? Hein? Quê? Explica direito. Explica Direito, um programa da Consenso Empresa Júnior do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Rádio Universitária FM. Olá, eu sou o Braulio Goulart e está no ar o Explica Direito, um programa produzido pela Consenso, Empresa Júnior de Direito da UFV, em parceria com a Universitária FM e com o apoio da LFG. O Explica Direito tem o objetivo de aproximar o direito e a justiça do cidadão. Neste programa, contamos com a ajuda de profissionais da área do direito aqui de Viçosa para responder suas dúvidas da maneira mais clara possível. Eu sou a Melissa Santana e hoje vamos falar sobre formas alternativas de solução de conflitos, que são meios de solucionar os nossos problemas sem entrar na justiça, de uma maneira bem mais rápida e que evita constrangimentos e outras situações desagradáveis que podem ocorrer em certas situações. Vamos falar sobre a conciliação e a mediação, formas alternativas de solução de conflitos que você pode encontrar aqui em Viçosa. Para tratar desse assunto, temos conosco aqui nos estúdios da Universitária FM a doutora Giovanna Travenzoli, juíza de direito da primeira vara civil da comarca de Viçosa. O que são formas alternativas de solução de conflitos? Bom, todo mundo sabe que o conflito faz parte da nossa vida. Todo mundo tem problemas, né? Tem questões que precisam ser resolvidas. Normalmente, as pessoas procuram a justiça, entram com uma ação para o juiz decidir. Isso é uma forma tradicional de resolução de conflito. As formas alternativas, hoje em dia muito estudadas, são formas em que o próprio interessado, a própria pessoa que está vivendo aquele problema, que vai chegar a uma solução, com o auxílio de pessoas capacitadas para facilitar o diálogo. Quais as diferenças entre a mediação e conciliação? Bom, a mediação e a conciliação são um dos métodos alternativos de solução de conflitos. Na mediação, é quando as partes têm uma relação continuada, né? Precisam conviver. Por exemplo, questões de família, pai e mãe precisam conviver em razão da guarda do filho, vizinhos. Então, essas pessoas têm que ter uma convivência muito intensa. Então, a mediação ela é indicada para esses casos, porque são feitas várias sessões. Esse mediador que é neutro, ele não vai dar a solução para a pessoa, né? A solução vai vir dos próprios interessados. Então, são feitas várias sessões, existe todo um procedimento, o mediador vai ouvir as partes e, a partir dessa oitiva, ele vai conduzindo para que as próprias pessoas enxerguem uma solução. Então, mediação, questões mais complexas, são pessoas que precisam conviver. A conciliação, não. A conciliação ela é indicada para quem tem um conflito específico, pontual. Por exemplo, eu fiz uma compra no comércio e tive um problema com a mercadoria. Então, é um problema simples, eu não tenho que conviver com o lojista a vida toda. Então, é um processo próprio de conciliação que se resolve numa audiência de 40 minutos no máximo. Essas formas de solução são pagas? Não, a princípio não, porque aqui em Viçosa nós temos o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, inaugurado em agosto passado. Então, nós oferecemos dois tipos de serviço. O serviço pré-processual, quando não existe um processo, e o serviço processual. O serviço pré-processual é inteiramente gratuito, independentemente da pessoa ter renda, enfim, mesmo que ela possa pagar, o serviço é gratuito. Então, ela não é um serviço pago. Agora, quando já existe um processo, para a pessoa entrar com o processo e não pagar, aí tem que demonstrar a impossibilidade de custeio desse serviço. Qual tipo de problema pode ser resolvido fora da justiça? Olha, basicamente todo tipo de problema. Só as questões de família que envolvem menor, que para elas terem, o Estado precisa ter um controle maior dos termos do acordo. Então, normalmente, esse processo tem que ter menor, tem que ouvir o promotor de justiça. Exemplo, pensão alimentícia. Então, é mais recomendável que as partes possam até entrar num acordo, mas que o juiz homologue e ouça o promotor. Mas, basicamente, todos os tipos de conflito, vizinhança, principalmente comércio, contratos, negócios. Quem faz a mediação e a conciliação? É o juiz? Não, muito pelo contrário. O juiz ele fica longe da mediação e da conciliação. Porque na mediação e conciliação, as pessoas têm que ficar à vontade para expor seus pontos de vista e, às vezes, as suas fragilidades, o que é muito difícil, às vezes, na presença de um juiz, que vai julgar aquela causa. A mediação e conciliação são feitas por pessoas treinadas, devidamente capacitadas, conforme os cursos do Conselho Nacional de Justiça, e existe toda uma técnica para fazer a conciliação e mediação que o juiz não é formado para aquilo. Precisa de advogado para fazer conciliação e mediação?
No pré-processual, né, fora do processo, não é imprescindível, não é necessária a presença do advogado. Embora, em determinados casos, seja recomendado sempre a presença do advogado. Mas a pessoa pode se dirigir ao centro e pedir a marcação de uma audiência de conciliação. Agora, quando o caso já virou processo, já virou ação de justiça, a conciliação e mediação naturalmente são acompanhadas pelo advogado. Você conhece seus direitos? Sabe como reivindicá-los? Explica Direito, um programa de popularização do direito para deixar você em dia com a justiça. Explica Direito, todo sábado às 10 horas da manhã e segunda-feira à 1 da tarde. Uma produção da Consenso, empresa júnior do curso de Direito da UFV, em parceria com a Rádio Universitária FM. Você está ouvindo o Explica Direito, uma parceria da Universitária FM com a Consenso, empresa júnior de direito da UFV, e com o apoio da LFG. No programa de hoje, estamos falando sobre conciliação e mediação, formas alternativas de solução de conflitos. A doutora Giovana ainda está aqui com a gente e vai continuar nos ajudando. O acordo da conciliação é obrigatório? Eu tenho que seguir? Sim, por dois motivos, né? Primeiro, que aquilo que a pessoa se compromete seriamente a cumprir, ela tem que cumprir, senão ela é uma pessoa sem palavra, né? E no segundo motivo, é que aquele acordo que é feito no centro judiciário, ele é assinado por duas testemunhas e ele vira o que a gente chama de título executivo extrajudicial. O que significa isso? Se ele for descumprido, a pessoa interessada pode pedir ao juiz que force a outra parte a cumpri-lo, através de uma ação executiva. Se eu tenho um processo em andamento na justiça comum, posso desistir do processo e passar para conciliação ou mediação? Pode, né? Quando a pessoa tem um processo, ela pode desistir, a não ser que a outra parte já tenha sido chamada, já tenha contratado um advogado, aí depende da concordância dela. Mas, independentemente de desistir do processo, é possível que a conciliação e a mediação aconteçam no curso do processo. Então, esse processo ele é paralisado, ele é suspenso, as partes falam assim, olha, a gente quer tentar a conciliação e mediação. E o juiz, ok, vou suspender o processo, e as partes vão para os procedimentos de conciliação e mediação. Doutora Giovana, qual a vantagem de resolver o meu problema por uma dessas formas? Bom, a vantagem principal é a seguinte, quando a gente tem um problema e não consegue resolver, entrega esse problema nas mãos do juiz, a gente perde totalmente o controle da sua ação. Porque o juiz ele vai decidir conforme as provas que vierem para o processo. Então, nem sempre é possível reproduzir os fatos de uma maneira muito real, né? Seja pela deficiência de testemunhas e inúmeros outros fatores. Então, você entrega a solução do seu problema na mão do juiz, que é uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que não sabe da sua vida. Então, você perde totalmente o controle da sua ação. Você pode ter um ótimo advogado, mas vai depender do que for produzido no processo. Agora, os métodos alternativos de solução de conflitos dão poder da própria parte resolver o seu problema. Porque ninguém melhor do que o interessado para saber o que é bom para ele. E a gente vê que, na maioria das vezes, uma sentença judicial, ela acontece com frequência, desagradando ambas as partes. E qual que é a consequência disso? Ela não é cumprida. Então, a justiça não é efetiva. Por isso, é interessante que a própria parte seja encorajada e auxiliada para que ela própria descubra uma solução para o seu problema e também auxilie na manutenção desse vínculo com o outro, né? Que às vezes é um vizinho, uma pessoa que você vai ver todo dia. Então, é interessante manter esse vínculo preservado. E onde eu devo ir aqui em Viçosa para ter acesso a uma dessas formas? Bom, nós aqui em Viçosa temos o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é um novo órgão do Poder Judiciário, é um novo tipo de serviço que a Justiça está oferecendo, fora o processo, que todo mundo conhece, né? Então, aqui em Viçosa, hoje o centro funciona lá na ESUV, na Univiçosa, que é a entidade parceira do Tribunal de Justiça nesse projeto. Mas, em breve, o centro vai funcionar aqui nas dependências do Fórum, na Rua Gomes Barbosa. Então, quem estiver precisando desse tipo de serviço, hoje pode se dirigir à ESUV. Então é isso. Muito obrigada pela presença e pela ajuda, doutora Giovana, e obrigada pela sua atenção, ouvinte. Se você ainda tem alguma dúvida, envie um e-mail para consensojr@gmail.com com a sua pergunta. Você também pode nos encontrar na nossa sede, na Vila Gianete, Casa 48. Até a próxima. Hã? Como é que é? Quê? Hein? Quê?
Explica Direito? Explica Direito, um programa da Consenso Empresa Júnior do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Rádio Universitária FM. Explica Direito tem o apoio cultural de LFG, Conhecimento e Conquista.